Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos de volta ao Estúdio EPBR, direto da CERAWeek 2024. Nosso bate-papo agora é com Felipe Pérez, que é diretor para a América Latina, diretor de Downstream para a América Latina da S&P Global. Felipe, obrigado pela gentileza de abrir esse espaço na agenda. A gente está aqui no segundo dia da CERAWeek, né? Algumas mensagens-chave já foram passadas. O que você tem, já tirou aí de mensagem importante do evento, sobretudo para o mercado brasileiro, mas para o mercado global de downstream? Obrigado, Felipe, pelo convite de bater esse papo com você, né? Eu acho que o que ficou bem claro nesse primeiro dia, escutando os principais líderes, né, da indústria do petróleo, né, falando um pouquinho do petróleo, e obviamente, né, sempre tem um pouco de bias, né, mas a questão é que o ritmo, né, da transição energética, como a gente tem que repensar um pouco, né, a questão da transição energética, para todos, né, onde a participação de diferentes fontes vai ser interessante. Não podemos esquecer o lado da demanda, né? Acho que uma mensagem chave é que muita ênfase, né, de substituição e não de adição, né, de diversidade de fontes, mas também a gente esqueceu um pouco do lado da demanda, pensar como, né, nós consumidores pensamos na transição energética. Obviamente, questão importantíssima para o Brasil né, a transição energética acessível, né? Se vai ser petróleo, se vai ser hidrogênio, a população, né, de baixa renda vai ter acesso, vai ser algo que vai tirar eles da pobreza ou não, né? Acho que essas questões estão sendo bem discutidas agora, e a gente vê talvez um realinhamento e um entendimento melhor de o quanto que a gente vai ter que investir, o quanto que a gente vai ter que pensar que diferentes fontes vão ser parte da solução e que vai levar tempo. E acho que isso é importante. Não dá para mudar de um dia para o outro. Se a gente pensar na história, né, do consumo energético, né, e a transição energética já aconteceu, né? Hoje, né, por causa que a gente descobriu o petróleo e extraiu a energia do petróleo, que o carvão desapareceu, né? Então, e sabendo, né, dos efeitos climáticos do consumo de carvão, por exemplo. Até estava vendo hoje de manhã, assim, só para falar uma nota, né? Tem um artigo de 100 anos atrás que enfatizava as questões da poluição do carvão, 100 anos atrás, uma nota de um jornal. Então, para você ver que as coisas levam tempo. Obviamente, tem a questão que não dá para ficar também só falando, não, amanhã a gente pensa nisso, porque a gente sabe que é um problema que vai aumentando cada vez mais com a mudança climática e o efeito que tem para a população mundial. Agora, já dá para a gente fazer uma análise do que pode influenciar o mercado brasileiro a partir das discussões que a gente está tendo aqui? Qual que é o cenário que você enxerga hoje do mercado brasileiro de downstream e o que a gente pode levar de insight para esse mercado? A questão é que ficou bem claro que a questão dos combustíveis fósseis, eles vão continuar. Acho que o Brasil, uma tomada muito interessante que está acontecendo nessa CERAWeek é a questão dos biocombustíveis. E aí entra a questão do papel do etanol no Brasil. Agora a gente pensando em outras, né, fontes renováveis para combustíveis líquidos renováveis, né, a questão da macaúba, mas a gente já tem toda essa história, né, do etanol no Brasil, e isso está ganhando um pouco um rejuvenescimento, né, dessa questão. E acho que aí para o Brasil, pelo que a gente tem já desenvolvido, né, de mercado, vai ser interessante. Obviamente, a questão de demanda global de gasolina, diesel, a gente espera que a gente está chegando perto de um pico de demanda, e isso vai ter implicações para o Brasil. Então, que tipo de investimento a gente vai fazer no downstream? O que ainda precisa fazer para o downstream? Falando não de refino, distribuição, né, de acesso aos combustíveis, a gente sabe que ainda o etanol tem vezes que é
mais atrativo, tem vezes que não. Como a gente destravar certas coisas para o próprio Brasil, então vai ter essa competitividade global, principalmente na bacia do Atlântico. Acho que a bacia do Atlântico vai estar um pouco inundada até dos combustíveis tradicionais. Tem mais de 1 milhão de barris dia de capacidade de novas refinarias, uma na África, uma no México, entrando, que vai, de certa maneira, impactar o mercado brasileiro. Mas eu acho que o contexto global é como a gente pode alavancar a experiência do Brasil, fazer o Brasil ter um papel mais internacional. Por a questão do etanol, se a gente for pensar no etanol, é Estados Unidos e Brasil. Uhum. Isso, coisas que a tecnologia já está desenvolvida. Né? O usuário entende. Né? A tecnologia dos automóveis, dos carros flex, já é estabelecida. Né? Então, como a gente pode expandir isso? E por que a gente ainda não expandiu? O que está travando essa experiência Brasil para o resto do mundo? Obviamente tem seus limitantes, né? nem todo país no mundo é privilegiado como é o Brasil, né? Recursos em várias categorias, mas pensar nessa questão de como criar esses modelos, não tem que ser idêntico, mas como essa experiência Brasil, né, pode ser até exportada para o resto do mundo. Acho que é algo que o Brasil precisa pensar um pouquinho mais. Mas vou te repetir então a pergunta que você fez. Como que a gente faz para destravar isso? Eu acho que tem várias questões, né? Acho que a gente tem uma questão de diversificar até o próprio mercado brasileiro. Né? A gente já sabe que ainda não é um mercado muito diversificado, tanto na questão do etanol como do refino. Acho que isso atrairia muito mais investidores brasileiros, investidores internacionais. E essa seria a ponte para você criar esse mecanismo de, bom, agora eu tenho essa visibilidade do Brasil, eu posso fazer uma parceria para expandir isso para outras regiões. Acho que a gente ainda não tem o alcance necessário, né, para expandir. Então, acho que falta ainda mais parcerias. A gente está vendo algum avanço nisso. A gente viu na questão do etanol o Brasil, os Estados Unidos e a Índia, né, fazendo uma aliança para tentar desenvolver mais a parte de etanol biocombustíveis, mas ainda falta muito ainda para a gente fazer acontecer. E o Brasil, às vezes, é muito autocrítico. Né? A gente não dá valor, às vezes, para as coisas boas que a gente tem. Então, tem que sair para fora, né? Ficar não só olhando para dentro e não valorizando o sucesso que o Brasil tem. Legal. Olhando para o mercado interno de derivados, a gente sabe que o Brasil tem uma carência grande de infraestrutura. A gente está lá, a gente estava até conversando agora há pouco, a gente tem um mercado enorme de diesel, de gasolina, que é todo abastecido por caminhões e que rodam o Brasil em estradas que, né, nem sempre são as melhores. O que falta para a gente ter investimento em infraestrutura e que a gente consiga transportar esses derivados de forma que seja melhor para quem está investindo e que seja melhor para quem está consumindo? Porque no fim das contas, se o custo logístico reduzir, o preço final do produto cai, né? Bom, tem diferentes barreiras, eu acho, que vem até historicamente, né? A gente sempre foi muito dependente de um player, né? A Petrobras, a gente sabe, no passado, era responsável por quase tudo, toda a distribuição de combustíveis, toda a distribuição, o pouco que existe, né, pela Transpetro, né, por distribuição do gás, bom, e aí vai, né? Eu acho que essa história criou certos impedimentos para expandir, né? Então, até que a gente teve algo de desinvestimento no setor que trouxe alguns diferentes players e outros investimentos. Eu acho que tem uma parte de legislação regulatória para atrair o investimento. Se a gente for pensar em infraestrutura, ok, a gente vai criar um poliduto. A gente sabe que é muito eficiente, mas é um investimento de grande porte. Então, quem vai assumir isso? Quais são os riscos? Né? Vale a pena? Não vale a pena? Mas fazendo o link com o comentário da parte regulatória, né, por exemplo, a gente está discutindo combustíveis do futuro. A gente está, de novo, voltando, vai ser hidrogênio? Vamos criar, né,
todos esses parâmetros para a GLP. Bom, tem toda essa discussão, mas como fazer chegar no consumidor? Acho que fica esquecido, né? Então, como criar um mecanismo de atratividade para o investimento que precisa desses investimentos? E, como você falou, né, a gente precisa ganhar eficiência, porque não adianta você fazer o hidrogênio da melhor maneira possível. De qualquer cor. Qualquer cor. Mas o Brasil tem o menor custo para fazer hidrogênio. Tá? Como chega no consumidor? A gente vai transportar hidrogênio do caminhão, como a gente faz por diesel, por gasolina. De repente, né, aí não vale a pena. Né? Então, tem que englobar essa discussão. Mas acho que o tempo está passando. Eu sempre falo com você disso, que, né, tem certas janelas de oportunidade para o Brasil no setor de downstream que ou ela está se fechando ou ela está se modificando. E às vezes a gente perde essas oportunidades. Mas você acha que ainda dá tempo? Eu acho que sim. Eu acho que se a gente pensar não só... Tem que pensar um pouco mais além de gasolina, o diesel. Vamos pensar no combustíveis do futuro? Ok, então como trazer todos esses setores, desde a geração, da demanda e o elo entre esses dois, né? Como a gente conecta? Qual é a infraestrutura? Quais são os dutos que a gente tem? Quais são os modos de transporte para essa nova energia? Né? E você pode fazer paralelos em outros setores. Se a gente pensar em energia renovável, não adianta ter painel solar se não tem linhas de transmissão. Né? O mesmo modelo, a mesma dificuldade se aplicaria para outros combustíveis tentando substituir o combustível tradicional. Legal. E como é que você analisa hoje, Felipe, o mercado em si? A gente passa, o mercado de downstream passa por uma mudança no Brasil. A gente veio de um modelo que a Petrobras estava desinvestindo refinarias, isso foi paralisado, suspenso. Acabou que a empresa vendeu 2 refinarias, uma que é um sistema isolado e que acaba não fazendo uma grande mudança dentro do contexto geral, e uma outra que acabou ficando isolada dentro de um sistema integrado. É um novo cenário. Como é que vocês avaliam esse mercado aí para os próximos anos? Realmente a gente tem uma mudança, né, de estratégia no setor. É evidente que a questão de desinvestimento está fora da agenda. Né? Teve suas dificuldades, acho que tem experiências, né? Acho que a gente tem sempre algo que aprender, né? Mas cria um impedimento, né, dessas questões que a gente está falando, o que a gente esperava muito, né, que destravando, reduzindo, quebrando o monopólio de fato que a gente tem no downstream, no refino, né? No refino, no Brasil, poderia alavancar outras linhas de investimento, por exemplo, polidutos, do setor de distribuição. Bom, a gente pensava que isso trairia bastante inovação, investimento. De certa forma, a gente viu até um pouco, né, pela Selem, já pensando, bom, que eu posso fazer mais além da refinaria, pensando, né, numa biorefinaria anexada. Então, aí você viu um exemplo, né, do que poderia ser possível. E acho que a gente perdeu um pouquinho disso daí. Agora, independente de desinvestir ou não, se a gente vai manter o monopólio, acho que a questão principal daqui para frente é qual é o custo do Brasil do refino, seja ele na mão de diferentes players, seja ele na mão da Petrobras. O refino Brasil é competitivo, né? Ainda mais que eu comentei nessa questão da bacia do Atlântico, novas capacidades vindo, demanda nos Estados caindo, demanda na Europa. Essas refinarias, elas vão fechar ou elas vão buscar o último mercado, vão empurrar, né, falando um bom português, goela abaixo produtos onde eles têm a vantagem competitiva, né? Essa é uma questão, acho que fica aí para ser discutida. Então, acho que se é Petrobras, se é o privado, o refinador, acho que falta essa discussão. O refino no Brasil é competitivo ou não? Legal. Felipe, agradeço a sua gentileza aí de abrir um espaço na agenda para bater esse papo com a gente. Meu prazer, e espero que vocês aí aproveitem bastante a CERAWeek. Sejam bem-vindos. Legal, obrigado. Obrigado a você que está acompanhando a CERAWeek 2024
pelos canais da agência PBR.